Olá, alunos dos nonos anos da Escola Estadual Emílio Esteves Marques. Eu sou a Fabíola, professora de arte de vocês. Espero que todos lembrem ainda de mim, né? Falo aqui para nono 1, nono 2 e nono 3, ok? A partir de agora, nós teremos as nossas aulas através desse ensino remoto. E eu vou explicar para vocês como que isso vai funcionar. Primeira coisa que vocês têm que ter é o caderno de arte. Eu já disse isso para vocês no início das aulas, né? Eu preciso desse registro. Então, nossas aulas acontecem através do caderno. Esse caderno pode ser qualquer caderno, caderno de desenho, caderno de 10 matérias, caderno brochurão, caderno do ano passado aproveitado, qualquer caderno pode se transformar no caderno de arte. É muito importante para que nesse ensino remoto a gente seja organizado, a gente tem que ter o registro de tudo que a gente faz. Então, sempre que fizer as atividades, coloquem a data, tá? Lá no caderno de arte, coloque a data do dia que você está fazendo a atividade, o título da aula, sobre o que nós estamos falando, eu vou indicando, e o título da atividade, ok? Então, é muito importante que você tenha isso organizado toda vez que você for fazer a aula. Lembrando que nós vamos respeitar a carga horária do ensino presencial. Nós temos uma aula na semana, então aqui eu vou explicar as primeiras 4 aulas do mês, tá? Desse primeiro momento de estudo. Então, nós vamos sempre fazer uma interdisciplinaridade com outra disciplina, que foi assim que os PETs estão, né? Foi assim que o PET foi organizado. Então, a gente começa com língua portuguesa, e aí a indicação é de que a gente analise criticamente produções musicais. Então, é isso que nós vamos fazer, ok? Tá aí a habilidade sublinhada. Então, nós vamos começar na primeira aula. Eu vou apresentar para vocês Raul Seixas, que não sei se todos conhecem, ou quem não conhece vai conhecer agora. Raul Seixas, nascido em Salvador em 1945, falecido em São Paulo em 1989, foi cantor, produtor, compositor e multi-instrumentalista brasileiro, considerado um dos pioneiros do rock nacional. E é com uma canção dele que nós vamos trabalhar a primeira aula. Essa canção aqui, ó, O Dia em que a Terra Parou. Eu coloquei aí embaixo o link do YouTube para que vocês escutem essa música no clipe e entendam. Eu vou ler aqui alguns trechos, né? Não vou ler a música toda, vocês podem fazer a leitura. Eu vou ler alguns trechos. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar no dia em que a terra parou. Muito bacana essa música, vocês façam a leitura na íntegra, cliquem no link depois para escutar a música, assistir o videoclipe, que é muito bacana. E é com essa letra da música que nós vamos trabalhar a nossa primeira aula. Então vamos primeiro fazer algumas considerações sobre a música. Ela foi lançada no disco de 1977. E olha sobre o que essa letra está falando. Outra consideração, podemos considerá-la que é uma obra de arte atemporal? O que é atemporal? Atemporal é aquilo que não se restringe a um determinado tempo, que ela pode ser mostrada, apresentada, discutida em vários momentos, né? Em várias épocas, e que ela sempre vai ter o sentido. Então, o que vocês acham? Vocês acham que essa letra de música de Raul Seixas pode ser considerada uma obra atemporal? Será que Raul Seixas já sabia o que enfrentaríamos agora? Será que ele previu isso tudo que a gente está vivendo esses meses? Fica aí a dúvida, né? Então vamos para a atividade 1. Aí você vai escrever lá no seu caderno o título da atividade. Análise da música de Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou. Então vocês vão responder essas 3 perguntinhas aí, ok? Sendo que na terceira pergunta, além de você ter que copiar a letra da música e sublinhar o texto, você vai ilustrar esse texto. Então, o que você vai copiar aqui? O título da atividade,
Questão 1 e 2 só escreve a resposta, não precisa copiar a pergunta. E a questão 3 pede que você copie a letra da música no seu caderno, tá? Então a música está anteriormente no vídeo, vocês também podem pesquisar na internet, enfim, fazer a cópia, sublinhar um trecho que você tenha achado mais interessante e ilustrar essa parte desse texto. Feito isso, você fez a aula 1, a primeira atividade está cumprida, dá o okzinho lá, né? Como eu falo com vocês, está valendo, foi, né, o primeiro visto do nosso estudo remoto. Vamos para a segunda aula, que deve ser feita na segunda semana. Continuamos numa parceria com língua portuguesa e a língua portuguesa sublinha lá, ó, uma prática de linguagem chamada semiótica, e semiótica é a leitura de imagens, né, com seus significados e significantes, e nós vamos pesquisar diferentes formas de expressão focadas na dança, de acordo com o que o PET direciona, através dessa educação do olhar. Então, primeiro, o que é semiótica? Ciência que analisa todos os sistemas de comunicação presentes numa sociedade, principalmente essa educação simbólica aí, né? Então, tudo que a gente olha já sabe o que é placa de trânsito, plaquinha de banheiro, os números, né? Toda essa simbologia, o que significa pra gente, né? Existe a coisa, existe a representação daquela coisa e existe o significado que essa coisa tem pra gente. Um outro exemplo é o semáforo, né, que a gente dirige, sabe, quando tem que parar, seguir, atenção, enfim, de acordo com essa organização simbólica que a gente tem. E a semiótica na arte, quando que eu faço essa leitura de imagem? Então eu posso ler uma imagem publicitária, né, o tempo inteiro, outdoor, imagem publicitária de internet, ou às vezes uma tirinha ou uma charge onde não tem balão de diálogo, onde eu tenho que perceber a mensagem através das imagens, e também posso ler obras de arte, ok? O que nós vamos ler hoje? Eu trouxe para vocês 8 imagens de apresentações de danças típicas do nosso país, e vocês vão numerar aí no seu caderno e me dizer qual dança qual dança a imagem se refere, de acordo com os passos, as vestimentas, a posição de cada um. A gente vai fazer uma leitura de cada imagem dessa. Então, título da atividade 2 para ser feita na segunda semana. Leitura de imagens de expressões artísticas através da dança. A mensagem pela imagem. Questão 1. Identifique, através da observação das imagens, os tipos de danças presentes na nossa cultura. Relacione seu caderno através da numeração de cada imagem. Então, cada imagem tem um número, vocês observaram as imagens. Aqui eu tenho as outras imagens, então são um total de 8 imagens, ok? E vocês vão relacionar essas imagens, tá? Uma dica que eu dou é que nessas imagens aparecem aí, ó, jongo, frevo, balé clássico, samba, forró, street dance, maracatu e dança contemporânea. Estou dando essa dica aí para vocês relacionarem. Então, no caderno, vocês vão escrever o título da atividade, né? Numerar de 1 a 8 e colocar o respectiva dança aí de acordo com o número da imagem que você vê. Tá feita a nossa segunda atividade da segunda semana, dá o okzinho lá, ok? Vamos para a terceira semana. Então, na terceira semana, a gente continua falando de semiótica através do PET de língua portuguesa. E aí, tá dizendo lá, ó, a sugestão é apreciar composições de dança. E nós vamos fazer isso, só que através das artes visuais. Por isso que eu puxei uma setinha ali, ok? Então, eu trouxe para vocês, na terceira aula, essa obra chamada Músicos, do pintor Caribé. Então, essa obra a gente vê uma composição, né, de pessoas. Tem 5 pessoas tocando instrumentos. Tem uma sexta pessoa lá só observando, né? Essa pessoa não toca nenhum instrumento. Então, a gente passa o nosso olhar em toda a imagem, porque é através dessa imagem que nós vamos responder as questões, ok? Então, no caderno, vocês vão responder essas questões aí. Repeti as imagens e circulei alguns pontos, dei algumas dicas, coloquei setinhas, para que vocês consigam entender onde o olhar de vocês deve passear para responder todas essas questões, ok? Então, questão de 1 a 4, sendo que na questão 2 tem A, B e C. Vocês vão responder no caderno. Feito isso, é a nossa aula da terceira semana. Dá o okzinho lá, tudo bem? Então, vamos para a nossa quarta semana, né? A quarta aula. Continuamos essa parceria com língua portuguesa, tá? Vamos analisar criticamente, né? Através da apreciação musical, utilizando as artes visuais, como eu disse para vocês. Então, agora nós vamos falar de roda de samba, inspirado na obra que a gente viu na terceira aula do Caribé. O que é roda de samba?
A roda de samba é uma manifestação muito comum nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. As chamadas rodas de sambas não exigem grandes desprendimentos financeiros e costumam reunir um grupo de pessoas que cantam e dançam em torno de uma mesa, onde os músicos tocam os instrumentos e cantam. A roda de samba tem uma característica própria. Uma verdadeira roda de samba não exige microfones e nem um número certo de pessoas para tocar. É livre de qualquer responsabilidade de acertar. Então, a roda de samba basicamente é uma reunião aí de amigos, né? E quando eu disse lá que ela acontece muito nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, isso não quer dizer que não acontece roda de samba aqui em Minas Gerais, né? Acontece e muito. Todo mundo gosta de samba, pelo menos a maioria que a gente sabe, né? Então, agora que a gente já sabe o que é uma roda de samba, eu trago para vocês um samba do Cartola, né? É muito interessante que vocês procurem também esse samba aí no YouTube para vocês ouvirem a música. Então, o samba se chama O Sol Nascerá. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Finda esta saudade, hei de ter alguém para amar. Então, em alguns trechos dessa música, mostra assim, um sentimento de esperança, né? Que o sol nascerá, que essa saudade toda que a gente tem sentido de várias pessoas, né? Isso passará, vai ter um fim, né? E que a sorrir, o Cartola pretende levar a vida. E a gente, será que a gente está preparado para isso, para enfrentar esse momento que a gente está vivendo? Né? Esse samba do Cartola traz que sentimento para a gente, né? O que a gente pode fazer? Então, observem que eu circulei ali, né, um trecho da música, que o sol nascerá, essa mensagem de esperança, para inspirar vocês, porque o que eu quero na atividade 4? Eu quero que vocês escolham um trecho desse samba para poder fazer uma imagem através do desenho, tá? Hoje eu quero só desenho, não tem pergunta nenhuma, não tem nada para responder. Eu sublinhei ali essa parte de esperança, mas você pode escolher algum outro trecho e fazer esse desenho pra gente, tá ok? Composição visual a partir do samba de Cartola. Composição visual é o desenho. Feito isso, dá o ok, você cumpriu as 4 aulas desse primeiro mês de ensino remoto, ok? Esperem até o próximo módulo. Se Deus quiser, estaremos juntos de novo. Como que eu vou receber essas atividades? É uma dúvida que vocês devem, né, estar se perguntando agora. A escola provavelmente vai divulgar um canal onde eu possa receber isso de volta. Se o aplicativo ainda vai funcionar com esse retorno de vocês, de fotografar e postar. A gente ainda não tem essa resposta, mas é muito importante que vocês mantenham esse caderno em dia e organizado para que eu possa receber esse retorno e a gente realmente computar a nossa carga horária, ok? Um beijo e até o próximo módulo.